Fala galera! Hoje mais um vídeo de raças do Tormenta 20. Eu sou o Sérgio, você seja muito bem-vindo ao Magias e Dragões, um mundo de fantasia e feitiçaria. E estou aqui com o meu amigo Loureiro. Fala, Loureiro. Fala, meu camarada. Tamo junto. Hoje vamos falar da raça Minotauro, a raça aí que gera certa Polêmica. polêmica na comunidade. Polêmica. Polêmica. Tava tendo polêmica aqui antes de começar esse vídeo, já tava rolando treta, treta! Muitas tretas, muitas tretas. E é, vamos fazer aquele esquema que quem tá acostumado com vídeo de raças já conhece. Se você não conhece, tem uma série completa que nós estamos fazendo aqui no Magia de Dragões, falando de cada uma das raças. E estamos aceitando sugestões sobre esse universo riquíssimo do Tormenta. E você pode deixar aqui nos comentários. E vou começar falando das regras. O Loureiro vai falar da história da raça para você poder usar esse vídeo como um guia na hora de você montar o seu personagem mais para frente. Vamos falar das regras que envolvem essa raça. O Minotauro recebe mais 4 de força, mais 2 de constituição e perde 2 de sabedoria. Ele tem chifres, que toda vez que você usar a ação de atacar, você pode gastar 1 ponto de mana para fazer um ataque com um chifre que causa 1d6 de dano. O crítico é vezes 2. E o tipo de dano é perfuração. Ele tem couro rígido, que a pele dele é dura como um touro. Recebe mais 1 de defesa. E tem faro apurado. Ele não fica desprevenido e não sofre apenas camuflagem, em vez de camuflagem total, contra inimigos em alcance curto que não possa ver. Ele tem medo de altura. Se estiver adjacente a uma queda de 3 metros ou mais, como um buraco ou penhasco, ele fica abalado. Agora, Loleiro, antes de você começar as histórias, não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquela força com o seu curtir. Vai lá, Loleiro. Manda brasa na história dos Minotauros. Não podemos esquecer de também acompanhar as campanhas lá na Twitch. Isso Não aí. podemos esquecer disso. Bom, o Minotauro. Polêmica. Polêmica. É uma raça complicada, uma história peculiar. Vamos lá. A história do Minotauro, até onde sabemos, começa como: eles eram escravos dos gigantes. Eles eram um povo tribal, né? Na região noroeste do reinado, que na época ainda não existia. E aí os gigantes de Lannister desceram até as estepes e escravizaram as tribos dos Minotauros. Depois de muitos anos, aconteceu uma rebelião de escravos, liderados pelo Goratikis, que conseguiu a libertação dos escravos e a expulsão dos gigantes das suas terras. Com isso, foi criado o Reino de Tapista, que é o Reino dos Minotauros, e a capital inicialmente era chamada de Gorakis, em homenagem ao libertador Goratikis. Depois de um bom tempo, a capital deixou de se chamar Gorakis e se tornou Tibérios. Esse dado simplesmente é irrelevante. Então, simplesmente teve uma reunião no Senado do, do, do Reino de Tapista e decidiram mudar. Burocraticamente. Então, não interfere muito para a história. Mas a questão é: os Minotauros construíram um reino muito forte e poderoso, voltado para Tauron, o deus da força, e resolveram se unir ao reinado, que na época estava em grande ascensão e demonstrava grande poder ao reprimir as hordas goblinoides do sul. Porém, aos olhos dos minotauros de Tapista, o reinado começou a se tornar meio complacente, preguiçoso. Então eles resolveram testar a força do reinado e organizaram o que a gente conheceu posteriormente como as Guerras Táuricas.
O que foram as Guerras Táuricas? Depois de anos de planejamento, os Minotauros fizeram um levante contra o reinado e atacaram o reinado de várias frentes. Várias tropas desembarcaram em praias em alguns reinos do sul de Tapista. Algumas tropas marcharam em direção a Derion e simplesmente conquistaram parte da região. Depois do cerco de Derion, foi feito um acordo de paz, reconhecendo oficialmente a saída de Tapista do reinado e aceitando a conquista dos territórios de Tapista. Com isso, surgiu o Império de Tauron, território completamente fora do reinado e relativamente rival do reinado. E aí, como eu disse, os Minotauros são polêmicos. Tem uma história peculiar, porque, como no início desse vídeo a gente fala que os Minotauros foram escravos dos gigantes. E agora, os Minotauros são escravocratas. Eles escravizam os outros povos. Principalmente por causa da desculpa de que não existe Minotauro fêmea. Então eles precisam de outras fêmeas, de outras espécies para se reproduzir. E dentre as fêmeas das outras espécies, as que são melhores para reprodução minotáurica são as humanas e as elfas. Funcionam com outras fêmeas, mas humanas e elfas aparentemente funcionam melhor. Essa é a desculpa deles. Eles escravizam as mulheres para seus haréns e os homens para serviço do campo ou de gladiador. E alguns, né, reclamam dessa postura dos minotauros e se baseiam em dois argumentos. O primeiro que existem raças como a Medusa e as Dalan que só nascem fêmeas quando nasce fêmea não, desculpa. Sempre quando nasce uma fêmea é da raça da mãe e quando nasce macho é da raça do pai. E já que os minotauros, quando nasce macho, é da raça do pai, e quando nasce fêmea é da raça da mãe, por que então os minotauros não fizeram um acordo de acasalamento com essas duas raças? E ao invés de praticar a escravidão, né? Poderia ter feito um acordo, mas não teve. Tanto que durante um tempo houve até um pequeno conflito entre os minotauros e as medusas. Apesar que as medusas são uma raça, não vou dizer rara, mas uma raça escassa. Não tem gente suficiente para formar um reino. Então eles vivem no reino das outras raças. Então teve um conflito onde os minotauros caçavam e matavam as medusas. Outro argumento também utilizado para aqueles que contestam a escravidão dos minotauros é que os minotauros podem produzir os chamados minauros. Os minauros, eles são os meios minotauros. Eles são basicamente humanoides com chifres, orelhas e cascos de minotauro. Mas o rosto ainda é de um humano, por assim dizer. Enquanto que realmente o minotauro, ele tem cabeça de boi. Cabeça de touro. Então, eles argumentam que eles poderiam se reproduzir com as minauras. Porque os minauras podem ser tanto macho quanto fêmea. Mas os minotauros argumentam que os minauros são uma aberração genética. Então, que eles não devem se reproduzir com eles. E não argumentam nada sobre se reproduzir com Dalans e medusas. Até relatos de algumas terem sido escravizadas, mas a preferência maior deles ainda é por humanas e elfos. Bom, depois de um bom tempo da essência do Império Táurico, né, e do liderança de Tauron no Panteão, aconteceu dois fatores em um só. A invasão da Tormenta na capital do Império, na cidade de Tibérios, e ao mesmo tempo aconteceu a rebelião dos escravos. Com isso, a invasão da Tormenta, acabou com a morte do Tauron, o Deus da Força,
e a desestabilização da política interna do Império, e ao mesmo tempo que as rebeliões escravas eclodiram, ajudando a desestabilizar também a economia e a sociedade imperial. Então, hoje em dia, o Império de Tauron ainda existe, mas está em frangalhos. Oficialmente, o Senado foi dissolvido e é comandado por um triunvirato na capital do Império, ou pelo menos o que sobrou da capital do Império. E oficialmente eles andam em todo o território imperial. Porém, sabemos que muitos generais acabaram assumindo comandos provinciais, preferindo seguir suas próprias ordens que as ordens do Triunvirato Imperial. E a quanto mais tempo passa, mais rebeliões escravas eclodem, e o Império atualmente se encontra um pouco em frangalhos. Talvez não dure muito, ou talvez se erga. Não sabemos ainda, mas atualmente é essa a situação do Império. E quem se pergunta sobre qual divindade agora os Minotauros adoram, já que o seu deus foi morto, essa é uma pergunta que ainda não temos uma boa resposta. Antigamente, mesmo quando existia Tauron, o deus da força, alguns Minotauros se voltaram para Thanator, a deusa do conhecimento, ou até mesmo para Calmir, o deus da justiça. Mas atualmente não há uma grande preferência dos Minotauros por qualquer divindade. E por hoje é só, meu pessoal. Essa é a história atual nos Minotauros. Maneiro, maneiro. Já pensei em alguns plots de história pra campanha que eu tô mestrando lá, os Desbravadores de Arton. Com relação a isso aí que tu falou, essa questão, como os Desbravadores de Arton, a proposta da campanha é eles passarem por praticamente todo o reino, todo o continente, né? De Arton. Vamos ver. Vou entregar spoiler Então, agora, não. próximos capítulos, próximos capítulos. Próximos capítulos. Mas, galera, valeu aí pela sua presença. Lembrando, galera, temos o nosso Apoia-se. Dê uma chance para o Apoia-se no Exército de Dragões para que esse projeto continue existindo. Você pode começar contribuindo com R$ 4 e, dependendo do nível do apoio que você escolher, você inclusive pode até jogar conosco nas nossas lives ou offline também. Siga-nos nas nossas redes sociais. Obrigado pela sua audiência. Valeu! Valeu, galera.